Bora lá, galerinha. As mídias perdidas bizarras pelo mundo do canal do Rentune, gente. Acabou de lançar a videozinho, acabando de sair do forno aí dele. Eu tinha que vir gravar, né, gente? Tava muito animado. O último que eu trouxe dele foi muito legal, aquele do Sinanon. Todos os vídeos que eu trouxe dele foram incríveis, né? O do Sinanon, The Vault, aquele das meninas perdidas foi sensacional também, do Panamá. Enfim, gente, eu adoro demais o canal dele mesmo e, pô, fiquei muito feliz dele postar um vídeo novo aí pra eu poder trazer aqui. Eu já tô, nossa, muito animado pra gravar mesmo. Mídias perdidas bizarras. De Lost Mídias ainda, né? Curioso, eu realmente não esperava por isso. Ok, foi uma surpresa do bem. Vambora, gente. Se puder, deixar um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Link do vídeo original tá na descrição. Passe lá, deixa o like, se inscreva, se possível, quiser se tornar no canal que estamos ajudando demais, tá bom? E um agradecimento especial aos membros de novo aí, gente. Que nem eu falei, essa semana eu ganhei vários membros aí, que eu fiquei bastante feliz aí. Muito obrigado a todo mundo aí que se tornou membro. Pode ter certeza que essa semana eu vou postar pelo menos um vídeo aí no Seja Membro. Eu falei isso no vídeo da manhã, mas tô falando agora de novo, porque eu sei que o da noite geralmente tem mais visualizações. Então, pra vocês ficarem cientes, eu provavelmente vou fazer um vídeo aí, mas vai ser um vídeo bem aleatório, assim. Eu vou fazer uns vídeos bem aleatórios, reacts bem, de coisas assim, bem aleatórias lá mesmo. Mas eu faço durante a semana e posto lá, tá bom? Enfim, acho que é isso. Muito obrigado de coração mesmo, tá bom? Vambora então, sem muitas delongas, pro vídeo. Uou! A internet é um antro Tava o Doraemon na capa também, se pra lembrar. enorme de conteúdos e informações que seguem sendo guardados até os dias de hoje. Uou. Não é à toa que existem sites que nem o archives.org, Wayback Machine, Wikipedia, para tentar preservar tudo que foi publicado até então. Não só da internet, mas documentos antigos, filmes, séries, desenhos, livros. Querendo ou não, a biblioteca. O YouTube também não, cara. A internet é uma grande biblioteca, assim, né, de conteúdo, né? Isso é muito doido, né? Como é uma capacidade quase ilimitada aí de armazenamento que a gente tem hoje em dia. É a primeira oportunidade na história, acho que as pessoas têm, de conseguir ter tantas coisas preservadas, né? Se não existisse a internet, muita coisa que hoje são Lost Medias, teria muito mais Lost Medias, e coisas que hoje são Lost Medias, com certeza nunca seriam achadas mesmo, né? Tudo o que você possa imaginar. Algum site pode ter sido alterado ou apagado, mas não importa, a máquina guarda. É o tão falado, a internet nunca esquece. Postou na internet, nunca sai, né? Tá aqui o Vani reage. Apesar disso ser realmente verdade, muitas vezes, conteúdos ainda podem ser esquecidos pelo tempo. Existem mídias que nunca foram postadas online, mas as pessoas sabem da existência, de alguma maneira, e também gostariam de recuperar esses conteúdos. Seja envolvendo algo criminoso, ou só um desenho de infância, uma cena deletada, uma demo de jogo, qualquer coisa. São as tão conhecidas Lost Mídias. Cara, é uma temática muito maneira, né? Eu curto Ou demais. mídias perdidas. Coisas que podem ter se perdido maneiro. no passado, atraem a curiosidade daqueles que querem a ver no futuro. Pessoas dedicam tempo e esforço para correrem atrás do seu objetivo, de encontrar todas as Lost Mídias. Mesmo que descobrir Irado. algumas delas seja algo imoral. E conseguiram, muitas e muitas vezes. Como assim, imoral? Só que ainda existem algumas que nunca foram achadas. Esse é um compilado que busca as mídias perdidas, mais misteriosas, estranhas, obscuras e intrigantes em todo o mundo. Ok, vambora. Muito interessante. Tô hypado, bora. Caramba, que apresentação imponente, né? Em 2016, uma instituição foi criada com o objetivo de oferecer Que cursos dos mais diversos tipos: marketing, software, programação, audiovisual incluindo roteiro, edição de vídeo, etc. Foram se tornando cada vez mais Cara, conhecidos tava com uma cara de propaganda, mas acho que não é, não. Né? no ramo. Contrataram professores que realmente atuavam no mercado de trabalho, ao invés de ser alguém que nunca teve uma experiência real. Conseguiram uma quantidade superior a 95 mil alunos estudando caramba. nos cursos deles, que avaliavam as suas experiências de uma forma extremamente positiva. Não era à toa, já que mesmo de forma completamente online, os alunos recebiam feedbacks e podiam tirar dúvidas durante todo o curso. No final, eles teriam desenvolvido todo um portfólio, sendo que alguns dos cursos têm até emprego garantido. No eu sabia, cara. Eu sabia, fim Black. era algo extremamente único. Bom demais para ser verdade. É aí que algo inesperado acontece.
Tudo isso é o que a EBAC, que tá patrocinando esse vídeo, Eu já sou velho de guerra agora, cara. Eu consigo perceber quando pode ele te tá vindo, não entregar. Sabe adianta. esse estilo de edição junto com o roteiro da introdução do vídeo? Mais de 300 vídeos no YouTube, cara. Eu tô cascudo nessa, que eu não percebo. Quando ele falou a primeira coisa, eu já comecei, cara, isso aqui eu acho que é uma propaganda. Fazendo vocês ficarem imersos no tema. Então, na EBAC vocês podem aprender várias técnicas de roteiro e edição nos cursos deles. E como eu falei no início, tem muito Que doideira, esse é meu novo hobby, fica tentando adivinhar quando tem propaganda ou não em vídeos. curso sobre isso. Tem Antes de ser falado que é de propaganda. Premiere, After Effects, que é o que eu uso, aliás, amo demais. Tem de edição 3D, roteiro, tem de tudo. Muita coisa que você pode se interessar para aumentar o conhecimento sobre algo, construir um portfólio disso para ter mais oportunidade e, enfim, trabalhar na área que você se interessar, ou só fazer por hobby mesmo. A EBAC, obviamente, tem diversas formas de pagamento, inclusive dá para parcelar com boleto para facilitar a vida. Aproveitem, no site deles direto tá tendo promoção que acabam depois de um tempo, e você pode ainda usar meu cupom para ter R$200 de desconto. É só colocar RentuneBAC e você vai ter o desconto. Então cliquem no link aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado para dar uma olhada nos cursos, ou aponta a câmera no QR Code, que fazendo isso sempre me ajuda demais. Os patrocínios da EBAC sempre ajudam o canal de maneira estratosférica, então deem essa forcinha aí. Muito obrigado. Bora pro vídeo. Maneiro tá patrocinado. Legal. Vambora. Kendora. Em 1969, O vídeo não tá dividido por tópicos aqui embaixo, então eu não faço ideia de quantos vão ser. Tô bastante animado com esse mistério. um mangá chamado Doraemon começou a ser serializado no Japão. Era uma obra focada no público infantil, com a simples premissa de um gato robótico do futuro que foi enviado ao passado para uma criança de uns 10 anos. Fantástico, né? Por ninguém mais, ninguém menos que seu bisneto. Para ver se desse jeito a vida da sua família poderia melhorar no passado e, consequentemente, alterar o futuro também. Cara, é uma baita paradoxo isso, né? Que esse cara, se ele enviou pro passado e vai modificar o passado, quem dera que o futuro vai ser o mesmo. Só que o futuro tem que ser o mesmo, porque senão ele não teria sido enviado pro passado, né? A obra ficou bem famosa em algumas partes do mundo, Eu tenho uma pelúcia do Doraemon, sempre falo isso todo vídeo que ele aparece. Muito legal. especialmente no Oriente. Pode parecer um desenho bobo, contando aventuras de uma criança e seus amigos com um robô, mas o mangá de Doraemon durou 27 anos, e até os dias de hoje teve 3 adaptações em anime, mais de 40 filmes, se tornou uma marca enorme de sucesso. É muito popular no Japão, cara, é muito popular mesmo, porque que nem eu penso assim, cara, eu acho que a maioria das crianças nem sabe que personagem é o Doraemon, porque não é muito popular no Brasil, vamos ser sinceros, assim, tipo, acho que nunca passou o desenho do Doraemon no Brasil. Só que você vai numa maquininha dessas daí de pegar aquele urso com aquela garra, sempre tem um Doraemon lá, né, cara? Eu acho isso muito doido. Um símbolo do Japão. Até foi indicado como o primeiro embaixador do anime em 2008 pelo Ministério das Relações Exteriores. É uma obra realmente importante para a cultura do país e fez a infância de muitas crianças que assistiram pelo mundo. Dito isso, no dia 17 de outubro de 2015, uma peça de teatro de Doraemon foi postada em uma plataforma famosa Teatro, será? de vídeos do Japão, a Nico Nico. Era uma peça infantil, muitas crianças assistindo, tudo ok. Se não fosse um motivo. Esse foi um evento organizado por um grupo chamado Kenshokai, um dos maiores cultos do Japão atual. Uou! Caramba, eu não esperava essa virada agora. Caraca. Ok. Uou! Ok. 大型車を門に激突させ破壊した上でボートが本部敷地内に乱入検挙者は約80人 Palavras 現 japonesas. 行犯逮捕12人首謀者の幹部3人に有罪が確認 Caraca, eu realmente não esperava que o Doraemon estivesse envolvido com um culto do Japão. Ok, vamos ver. Kenshokai é um grupo religioso baseado em uma ramificação do budismo de Nichiren, o Nichiren Shoshu. Existem vários grupos religiosos no Japão que podem ou não serem considerados cultos. Um vídeo que eu tinha que trazer aqui pro canal, que eu marquei de trazer e não sobrou tempo até agora, é daquele Aum Shinri, alguma coisa assim, que é do canal do Zenodark, pra quem que apareceu pra mim. E teve gente que recomendou nos comentários também, tem que trazer ainda, mano, parece bem interessante. É o maior culto do Japão, se não me engano, era o título, alguma coisa assim.
pela própria população. Kenshokai é um desses. Não sei se tem a ver com isso, mas eu achei pertinente comentar. Com métodos bem parecidos com a maioria dos outros cultos que a gente vê por aí. Com um líder carismático que começa a agregar pessoas a pensarem que nem ele, cada vez fazendo as pessoas acreditarem que elas sabem de coisas que os outros não sabem. E apenas aqueles que fazem parte do grupo podem se salvar, que detêm o verdadeiro conhecimento. Fechando Caraca. todos em uma bolha que não pode ser Nossa, mas é bastante gente, né? estourada, já que quem tá fora dela Olha isso. tá errado. Relatos na internet não faltam de pessoas sendo coagidas a participarem do Kenshokai. Hoje eu estava passando um pouco pela estação depois de me despedir de alguém e uma gentil senhora de meia idade se aproximou de mim para me oferecer um jornal. Eu já fiz um trabalho assim para uma instituição de caridade, então tendo a aceitar os lenços que as pessoas dão na rua daqui. Aceitei quando ela me descreveu o conteúdo que honestamente não entendi muito bem, a não ser o sentimento anti-China em geral. Foi também uma organização religiosa budista. Eu estive em uma cerimônia budista Shingon no ano passado e achei muito interessante. Então eu disse que estava interessado no budismo e ela disse que se eu tivesse tempo deveria ir a uma reunião amanhã. Ela disse que eu poderia até sair no meio se quisesse, pois tenho planos para a tarde. Tá, ok. Sendo até chamado de culto da morte do Monte Fuji, já que usam bastante a imagem do Monte Fuji para representar ele. Olha isso aqui, que interessante. Kenshokai são um grupo muito estranho. Eles afirmam que todas as pessoas que faleceram no tsunami de 11 de março porque não estavam Ah, caraca, eles falam que se você não estava no culto, as pessoas que faleceram no tsunami foi porque eles não participavam do culto. Bizarro, né? Porque estavam tipo de doenças, terremotos. Que é uma, tipo assim, estilo Idade Média, né? Eles acham que esses desastres naturais, essas coisas aí são por causa de religião, essas coisas, né? Doideira. E há diversos casos criminosos Nada envolvendo contra você ter tua religião, nem nada. Não tô falando isso, tá bom, gente? Não é isso. É que no caso, antigamente, na Idade Média, alguma coisa assim, no passado, as pessoas achavam que, tipo, se choveu é por causa de. Se, caiu uma chuva forte aqui, ou deu um terremoto lá no Japão, é porque eles são, sei lá, pecadores, são coisas assim. É uma visão que esse culto tem, aparentemente. Quem não participa do culto é alguém indigno e por isso aconteceu essas coisas. Essa é a visão deles, né? É só isso que eu quero dizer. Não os tô dizendo membros que a religião atual é assim, nenhuma religião. Não ataque ninguém, eu só tô deixando claro isso. fiéis. Alguns desses exemplos são: em 2001, 3 membros foram presos por agredir um homem que se recusava a entrar no culto. Um deles disse que foi apenas uma briga. Já em maio de 2002, um membro também foi preso pela suspeita de agressão, depois de puxar o pulso e roupas de um homem que também se recusava a entrar para Kenshokai. Depois, ele admitiu que era culpado. Eles ficam na porta de algumas estações de metrô para ficarem atraindo possíveis novos fiéis para a religião deles. Doideira, Até né? mentindo levar pessoas para um lugar com comida gratuita, sendo simpáticos, só para chegar lá e ser um evento da Kenshokai e tentarem te convencer a entrar pro grupo deles. E digamos que seja bem intimidador, um grupo de pessoas de um culto religioso tentando fazer você se juntar a eles, principalmente com relatos de serem passivos agressivos com pessoas que dizem não. O fundador desse culto foi Bizarro tudo isso no Japão, né? Eu quero entender qual que é o interesse do líder do culto em manter essas pessoas fiéis a ele, né? Isso que eu quero entender. Jinbei Azai, e Vamos até ver. recentemente o mais influente líder que determinou boa parte dos ideais do culto foi o seu filho, o Shoei Azai. Ele Nossa, então é algo já hereditário, né, aparentemente. compartilhava com seus mais de 1 milhão de fiéis as suas 1 previsões. milhão? Caramba! Uma delas é que o Japão inteiro se tornaria praticante da religião do Kenshokai em uns 10, 20 anos. É o que ele Confia. dizia em 2002, pelo menos. Confia. Outras previsões que acreditavam, ditas nas palavras do filho do Shoei, o Katsui Azai, eram que: nós pensamos que isso não é apenas sobre o Japão, mas todo o universo. Um enorme poder está vindo, em um tempo próximo. A sociedade está ficando muito confusa ultimamente. Há problemas com a educação, todos os escândalos políticos. Eu ia falar no que eles acreditam exatamente, mas eles acreditam, ele é uma espécie de budismo, pelo que ele falou lá no começo, né? Então terá um grande desastre natural, como um terremoto. A China irá nos invadir. Sentimento total anti-China, né? Bizarro isso. É uma rivalidade que existe desde a época da Segunda Guerra, né, gente? Esse negócio Japão e China aí é bizarro mesmo. Para tirar vantagens dos Pra quem viu o vídeo hoje da manhã, tem mais informações lá. nossos problemas. Quando isso acontecer, Mais pensamentos meus sobre isso lá. pessoas sentirão que o que quer que seja que elas acreditavam é inadequado. Esse é o momento que eles virão a nós.
Dá pra fazer um vídeo inteiro só sobre eles e outros cultos do Japão no futuro, mas o principal foco Muito interessante, seria bem legal. Espero que ele traga um dia. É um tópico muito interessante. aqui é a peça usando os personagens de Ah, Doraemon. mas o que o Doraemon tem a ver com toda essa história, coitado? Na história da peça, os personagens são membros do culto e antagonizam um outro grupo religioso do Japão que algumas pessoas também consideram como culto, o Soka Gakkai. E Doraemon e seus amigos falavam das suas motivações e determinação para evoluir junto com Kenshokai, conseguindo, na narrativa, converter ainda mais gente para ser fiéis junto deles. Coisa que, obviamente, não acontece no desenho. Você tá me lembrando o outro vídeo que eu trouxe essa semana, aquele lá do programa... acho que era do Oriente Médio lá, né, gente? Aquele programa lá que também usava de personagens infantis, que no caso lá era o Mickey, aqui no caso do Doraemon, para tentar convencer as crianças, os jovens, sei lá, a seguirem tal doutrina, tal religião, tal posicionamento político, sei lá, né? Original. Bizarro. Porque a empresa responsável pelos direitos de Doraemon estaria fazendo parceria com algo do tipo? A resposta é simples: não tão. Kenshokai isso que eu imaginei, né? Não é possível. usou os personagens de Doraemon sem permissão. Muita A gente. história e essência dos personagens foi alterada para atrair ainda mais gente, nesse caso com foco nas crianças, a serem e permanecerem fiéis. Essa peça foi encenada em agosto de 2002, no acampamento do clube masculino de Kenshokai e, como eu tinha falado antes, postada aleatoriamente no Nico Nico em 2015, mas não foi Esse publicada Nico Nico é o quê? Uma espécie de YouTube japonês, será? pelo grupo. Na verdade, foi uma gravação vazada, e não parecia ter sido a única vez que eles tinham usado os personagens de Doraemon. Logo no início da apresentação, o narrador pergunta para a audiência se eles assistiram a parte anterior dessa peça em vídeo, que aconteceu um ano antes, em 2001, indicando que essa agora que as crianças estavam assistindo era uma continuação de algo. Foi isso que acendeu a curiosidade na mente de alguns japoneses. Um culto que amedronta pessoas, fazendo uma peça usando um desenho famoso para converter crianças, sendo postado aleatoriamente em uma plataforma de vídeos, e ainda faltava mais partes disso. Quantas outras gravações existem disso então? Será que né? usaram Tinha muita gente na plateia. outros animes para isso? E assim as buscas por essa mídia se iniciaram. Muito interessante, né? Caramba, é um rabbit hole do caramba isso daqui, né? É tipo um buraco de coelho mesmo, porque eu nunca imaginei no começo que teria tipo assim, achei que ia ser só um episódio por dia do Doraemon, tá ligado? Igual eu trouxe naquele iceberg lá de animes da nostalgia, né? Mas não, o negócio foi descendo bastante, caramba. Que loucura. 6 anos se passam, Olha nenhum só, sinal de tipo, algo tem toda relevante uma história, mano. E ele vai mostrar toda a investigação, aparentemente, de... Bom, não sei se vão achar, né? Bom, temos imagens, né? Mas eu acho que não é o suficiente para ainda. busca sobre Kendora, o nome como ficou conhecido esse conteúdo, juntando Kenshokai com o Doraemon, até chegar 5 de novembro de Kendora, ok. 2021, quando uma outra peça com os personagens de Doraemon foi postada no Nico Nico. A história era a mesma, porém encenada em um outro lugar, em uma outra data, do acampamento do clube feminino de Kenshokai. Sendo assim, Clube feminino de Kenshokai. Que bizarro isso, né, cara? Eu acho estranho cultos no Japão. Parece que é uma coisa que não combina, né, cara? É esquisito. apesar de ser uma gravação nova, não era um conteúdo exatamente novo, e nem o que o pessoal tava esperando. Com uma outra narrativa, outro plot e tudo isso. Ainda faltava a primeira parte dessas peças. Só que algo estranho aconteceu 3 dias depois desse vazamento ter sido postado. Os detentores do direito de Doraemon, a editora Shogakukan, deu copyright em todos os vídeos relacionados às peças de Kendora. Talvez a editora não queria algo não oficial deles por aí. Sim, provavelmente. Não se sabe ao certo ainda. De qualquer modo, as E não quer ver o personagem ligado a esse tipo de coisa, né? Óbvio. buscas pelo conteúdo perdido ainda continuavam. Ainda tinham esperança do vazamento da primeira parte que faltava. E vazaram. Também postada no Uou, Nico Nico ok. em 16 de junho de 2022. Interessante. Finalmente, É bem recente mesmo, né? conseguiram encontrar alguém que tinha a primeira parte da história que o narrador tinha dito para assistir em vídeo. Ela foi encenada em agosto de 2001 no acampamento do clube feminino e concluía a história de Kendora que tanto procuravam. に来たよ洋楽団の演奏とっても素敵ね Nossa, hein? 春の裏 Ó, tem até Algo música. curioso é Ah, mas é maneiro. Tipo assim, eu entendo. Não é necessariamente porque tem toda essa busca que o resultado final vai ser, tipo, uma série absurda, assim. Você vai falar, caramba, uou, que
coisa interessante no final. É mais pela busca, né? Muito sobre a jornada, tudo isso de Lost Media, eu acho, né? Muito mais você procurar um negócio e não deixar que algo se perca pelo tempo, né? É muito interessante. É que isso é algo que Kenshokai luta para não ficar na internet, já que eles também já deram copyright e mandam tirar do ar todos Por que será, né, que o Kenshokai não quer também? Porque seria interessante pra eles, imagina o Theodoraemon linkado a eles. os que ousaram postar esses vazamentos, tanto no YouTube quanto no Nico Nico. Sempre que aparece um vídeo japonês sobre o assunto, vem muitos comentários brincando que já já o vídeo vai ser apagado. Essas peças provavelmente foram Eita! Toma cuidado então, Rintune. Toma cuidado, Vani Reage aparecendo isso. todas vazadas por alguém de É assim dentro também. do culto, ou alguém que já foi um fiel e acabou saindo. Supostas testemunhas relatam que existiram mais peças envolvendo personagens de outros animes, mesmo que sem provas, já que essa Cara, mas a possibilidade é alta, né? Porque se eles utilizaram um e aparentemente fez sucesso ali entre eles, por que eles não usariam outros personagens, né? Tem um certa linha de raciocínio aí, peça de Kendora foi a única que surgiu na internet. Algo que corrobora com o relato é que tanto na parte 1 da peça, quanto na parte 2, toca músicas de Pokémon que, de novo, foram usadas Não, Pikachu não. Quem Cachu? sem os direitos. Por isso, muitos especulam que ainda tem muito conteúdo para ser Pokémon também, né? encontrado, e consideram essas poucas gravações de Kendora apenas a ponta do iceberg. Talvez tenha uma peça de Pokémon por aí. Vai saber quantas dessas peças foram feitas e refeitas pelo Japão inteiro, usando personagens infantis para induzirem crianças a seguirem os ensinamentos de Kenshokai desde pequenas, com a gravação em fita cassete perdida em uma gaveta, só esperando para que seja postada pro mundo. Caramba, Max Headroom, ele tinha aparecido lá no começo, mas eu não imaginei que ele fosse realmente falar, ok. Mas antes de eu falar sobre isso, vamos falar sobre o do Doraemon, né? Muito interessante, eu queria muito ver um vídeo do Rentune sobre esse Kenshokai, né? Me pareceu ter uma história bastante curiosa e interessante, né? Fiquei muito curioso mesmo com tudo isso. Mas, de fato, cara, eu não duvido que seja realmente a ponta do iceberg, que eu consigo perfeitamente imaginar um cara ali vestido de Pikachu fazendo essas mesmas coisas ali. Vocês não conseguem imaginar o cara ali vestido de Pikachu também? Eu consigo, mano. Então eu acho bastante provável que deva ter outras peças. Afinal, se essa já foi tão difícil de achar, né? Imagine as outras ainda. Bom, vamos esperar, quem sabe um dia aparece aí e aparece no vídeo do Rentune e, consequentemente, numa reação do Vani Reage, né, mano? Vambora pro Max Headroom, que é aquela intrusão da TV, né? Aquela roubo de sinal, né? Eu tinha bastante medo do Max Headroom quando eu era criança, vocês sabiam disso? Mas hoje em dia eu acredito que eu não tenha mais. Não, acho que hoje em dia tá de boa. Só que ele nunca foi encontrado, até onde eu me lembro da história, né? Vamos ver o que o Rentune tem a dizer. Faz muito tempo que eu não vejo nada também sobre o assunto. Nossa, imagine. Cara, meu Deus, cara. Isso é... Não, mas esse é o Max Headroom verdadeiro, né? Não da... Porque vocês sabem que o Max Headroom, ele é esse personagem aqui, né, mano? Que, se não me engano, ele é tipo uma sátira dos programas jornalísticos, uma parada assim. E daí o cara que invadiu a transmissão, ele meteu uma roupa lá de Max Headroom e por isso ficou popular. Não por isso ficou popular, mas ficou popular por esse... Vocês entenderam? Em abril de 1985, um personagem bem marcante foi criado, Max Headroom. Ele estreou em um filme cyberpunk distópico com a narrativa de um homem que foi assassinado e transformado em uma inteligência Tá, ok, mas eu não sei a história de fato. Eu sei o que ele é, mas eu não sei a história dele. Isso é bem interessante, fazia ideia que ele era de um filme. artificial para substituir seu eu antigo. Essa versão dele acabou virando um apresentador de TV no filme e, como uma sacada genial dos produtores, na vida real também. Dias após o filme ser lançado, um programa de TV apresentado pelo próprio Max Headroom também começou a ser exibido em um canal de TV britânico. Acho que é um triste reflexo na nossa sociedade. Sempre que uma nova doença surge, a mídia automaticamente espalha ela muito mais rápido que o povo. Interessante essa frase, né? O que exatamente ele quis dizer com isso? Pega como exemplo a nova epidemia que nos ameaça hoje. Estou falando, obviamente, de propaganda. É um trocadilho com outra palavra de pronúncia parecida. Ah, ok, saquei. Pensa alguns dias depois do início dos programas de jornais, nós tivemos que sofrer propaganda nas revistas, rádio, é claro,
Mas é mais simples pra... Ah, TV? Tá, mas aí até aí, não acho que seja uma propaganda aí, tá ligado? Eu acho que é uma informação, né? As pessoas querem saber o que tá acontecendo com a doença. Eu não acho que... Não vejo problema nisso, exatamente nesse ponto. Em alguns segundos, sua casa vai estar infectada de propaganda de TV. Mas espero que talvez você que sofrer. O Max no programa falava das notícias da semana, de videoclipes, entrevistava convidados, tudo isso enquanto parodiava apresentadores da época. Como se fosse uma IA tentando imitar humanos, enquanto invadia É um personagem muito interessante mesmo, muito interessante. o programa de televisão. Se tornou um personagem bem famoso, era realmente algo único e criativo de se ver. Depois do programa ter acabado, se tornou uma série e até foi garoto propaganda de uma versão da Coca-Cola, a New Coke. The new Coke Pop Quiz. Cocologists, all others pay attention. When Coke did take on Pepsi in nationwide tests, Nossa, bizarro, né? Isso daqui é uma parada que rola nos Estados Unidos, né? Que você pode literalmente colocar a outra... Tipo assim, você for fazer propaganda da Coca, você pode literalmente colocar a latinha de Pepsi do lado e falar, ó, essa latinha aqui, isso é uma porcaria e não sei o que. why more people are choosing the taste of Coke. Catch the wave. Coke. Cara, só que assim, sendo sincero, cara, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que devia ser permitido aqui no Brasil essa parada também, cara. Eu acho nada a ver, tipo, sei lá, poderia dizer que é uma espécie de jogo sujo? Sei lá, cara, mas eu acho que... também não tem necessidade nenhuma disso, sei lá, mas... Não vai mudar a minha vida, agora é a intrusão bizarra, né? É então que no dia 22 de novembro Mas foi bem pouco tempo depois do personagem ser criado, né? Doideira. de 1987, um evento extremamente marcante aconteceu na história da televisão. Um homem, fantasiado de Max Headroom, invadiu o sinal de 2 estações de TV da cidade de Chicago em um curtíssimo período de tempo. Esse caso ficou extremamente famoso, talvez até mais famoso que o próprio personagem original. Já foi falado nas mais diversas ocasiões e apresentado para milhões de pessoas como o maior caso de invasão de TV já registrado, ou pelo menos o mais famoso deles. Muita gente já conhece a história, mas resumindo, antigamente as estações de televisão usavam sinais analógicos para enviar suas transmissões ao público. E, apesar de difícil, Tá vendo? Daí vem, não sei se vocês perceberam, analog horror. era possível alguém ter um equipamento ainda mais forte que esse sinal. E principalmente, Faz tanto tempo que eu não gravo um vídeo de analog horror também, tava pensando em trazer. conhecimento técnico suficiente para conseguirem fazer uma invasão. E foi exatamente isso que aconteceu. A primeira das invasões foi durante o segmento de esportes do jornal da WGN, às 9h14 da noite. Cara, e é um horário nobre, né? Isso que é o mais bizarro. 9h14, aquele horário que tá a família inteira reunida lá assistindo jornal nessa época, então ainda, né? Todo mundo assistindo jornal, vendo as notícias do esporte, do futebol americano, e de repente aparece, meu Deus do céu, o que que você faz? O que que você faria nisso? Eu ia ficar chocado, ia falar, caraca, o que acabou de acontecer, né, cara? Você tá assistindo a Globo lá de boa, tá você, tua mãe e teu pai lá assistindo a novela das 9 lá, e de repente aparece um Max Headroom lá, aparece, tá ligado? Aparece uma versão bizarra do Luciano Huck lá, um cara fantasiado de Luciano Huck lá, fazendo umas palhaçadas na TV assustadoras, né? And the defense, which hadn't put up a sack in 12 quarters, finally did. A tela fica preta do nada por uns 9 segundos e a invasão começa. Só que não tem áudio nenhum vindo da transmissão roubada, apenas uma estática. Mesmo que o homem mascarado pareça estar se mexendo no ritmo de algo. E parece que ele tá falando também, até tá mexendo aqui a boca. Creio, né? Que coisa bizarra, você é louco. Isso continua Eu sei que, tipo assim, é mais uma trollagem isso daqui, não tem nada assim de assustador, de paranormal, mas sei lá, me dá um medo estranho esse negócio, não sei porquê. por mais uns 14 segundos e acaba. Os funcionários da WGN conseguiram mudar a frequência da transmissão bem rápido. Um resultado bem O diferente cara bem de boa ali, né? do Bears, segundo alvo dos bônus. hackers. Essa segunda invasão aconteceu durante um episódio de Doctor Who no canal WTTW, loucura. um pouco mais que 2 horas depois da primeira, às 11h20 da noite. Caraca, que som bizarro. Dessa vez tinha áudio e o mascarado falava com uma voz distorcida. Parece que é a mesma voz do Max Headroom pequeno, quando tá fina lá, que a gente viu naquele do original, né? Tipo, só que ele tá falando sempre assim, mas não, tipo assim, ele refazendo essa voz, ele não pegou uma voz
O personagem original é com o Locuto. Locuto. Cara, o que é isso atrás dele que fica mexendo? Parece uma porta daquelas de loja, aquelas portas que rola assim, tá ligado? Mas não, mas dá pra ver aqui o fundo, ó, tá vendo? Dá até pra ver. O que é isso que ele jogou? Uma latinha. Várias mensagens, ironias e referências foram passadas ao longo de 1 minuto e meio de transmissão. 1 minuto e meio, isso é louco, né, cara? Mascarado Muita chama um coisa. jornalista da WGN, o canal que foi invadido antes, de liberal fudido. Segurou uma lata de Pepsi enquanto falava o slogan de uma campanha de marketing da Coca-Cola que o Max original fazia de propaganda. Levantou Ok. o dedo do meio em que tava um aparentemente dildo, entre várias outras coisas, para no final ter um corte bruto em que mostrava ele com a calça baixada e uma pessoa vestida de empregada francesa batia nele com uma Cara, que maluquice isso, né, cara? Quem que foi o maluco que pensou nisso, né? É inacreditável. Porque além de o cara pensar tudo isso, ele ainda teve cúmplices, né? E ele ainda teve que... E conseguiu se esconder até hoje. Ninguém sabe quem é, né, cara? Isso é muito assustador, muito bizarro, né? Mas é engraçado também, dá pra negar. moscas. Essa transmissão ficou por todo o tempo que precisavam, para logo depois voltar o episódio de Doctor Who. Já que era tarde, não tinha nenhum funcionário que poderia tentar parar com a invasão, enquanto ela passava. Apesar de todas as frases ditas pelo invasor, Mano, mas isso aí deve ter sido alguém que trabalhou na TV, que tinha um conhecimento absurdo do negócio, né? Tipo, não é possível, né, cara? Como é que nunca chegaram nesse cara, né? Eu acho isso muito bizarro. O cara devia ter um equipamento, assim, que você compra numa lojinha, né? Pra fazer esse tipo de coisa. Sei lá, mano. elas não formavam nenhuma mensagem, nenhum ponto principal. Eram, no geral, só um monte de frases desconexas e aleatórias, dando a total impressão que ele só queria zoar com tudo mesmo. Me parece que é muito isso mesmo. O cara só querendo zoar mesmo, só tirar uma com a cara de quem trabalha na TV. Por isso que eu acho que ele pode ter sido alguém que trabalhou na TV e que teve algum ódio, alguma parada e falou assim: ah, vou ser demitido, mas vou dar uma trollada nos caras lá. Ainda que essa invasão tenha acontecido no canal da WTTW, o alvo principal do mascarado era a WGN, a primeira invadida, por causa de várias referências a ela. No final de tudo, nunca conseguiram. Parece que eles queriam passar na WGN, não deu certo, eles falaram, ah, vamos tentar essa outra que é mais fácil, provavelmente. E foi isso, né? Quer dizer, deu certo passar na WGN, mas não deu totalmente certo da forma que eles queriam, né? Isso Deixar os que eu quero dizer. culpados disso. Por causa da expertise para fazer algo do tipo e do equipamento potente o suficiente para impor o sinal da estação de TV, supõe-se que poderia ter sido ex-funcionários ou até funcionários insatisfeitos com a empresa Então, WGN. eu tenho muito esse pensamento, mano. Mas uma pergunta fica pertinente ainda hoje na comunidade de Lost Media. Por que só a segunda invasão tem um áudio, uma voz? Mesmo que não tenha uma mensagem pertinente e no geral fosse só uma Que nem eu falei, porque eu acho que a primeira não deu tão certo, eu imagino. trollagem, porque a primeira invasão só seria uma estática de fundo, sendo que o mascarado parece até estar se mexendo no ritmo de algo. Parece que eles colocaram o áudio e tal. Só que o áudio saiu totalmente ferrado, totalmente bugado, né? Teorizam que nessa primeira invasão eles não conseguiram mandar o áudio da Sim, gravação eu da maneira imagino. correta, falhando em tomar a frequência de áudio da transmissão. Eles poderiam ter decidido mandar novamente a mesma gravação em outro canal para ter outra oportunidade, dessa vez mais fácil. E o alvo acabou sendo a WTTW. A teoria que eu tive, provavelmente foi isso. Mas a segunda transmissão e a primeira já São foi difer- confirmado que não São diferentes, né? Isso que é estranho mesmo, né? Curioso. são iguais. Uma gravação é diferente da outra. E é isso que pode estar perdido até hoje. Pode ser só um engano. E a primeira gravação realmente era para ter saído daquele jeito. Mas a primeira gravação pode ter sido maior, né? Com certeza, porque ela foi cortada brusca, né? Os caras conseguiram recuperar o sinal. Caramba. Ou que pode não loucura. ser, já que ter feito Verdade. essa invasão era extremamente arriscado. Faz Eles sentido. realmente perderiam a chance de passar uma outra mensagem nisso. Os únicos que poderiam confirmar, felizmente para eles, nunca foram pegos. Cara, faz muito sentido mesmo essa Apesar de teoria ter algum de que o primeiro tinha realmente muito mais coisa que se perdeu, né?
interessante pensar, né? Fico bem curioso pra saber o que que era. Porque pelo nível do segundo, imagine o que ia ter no primeiro, que era onde ele tinha mais ódio ainda, né? Os outros acontecimentos de invasão de sinal de TV ao longo dos anos. Antes e depois desse caso, o incidente Max Headroom foi o mais famoso por causa da TV Vídeo Pirate. sua peculiaridade, zoeiras, estranheza e, acima de tudo, o uso genial do personagem Max Headroom, misturando o engraçado, assustador e curioso tudo ao mesmo tempo. Mesmo com a popularidade, é possível que nunca teremos o conteúdo completo Ah, se não achou até hoje, não acha mais. Isso daí eu duvido, né? Não achou, eu acho que nem procuram hoje em dia, sendo sincero. Tipo assim, a galera investigadora mesmo. A galera de internet, com certeza. Agora, investigadores de verdade, assim mesmo. Não que a galera não seja, mas, tipo, vocês entenderam. Polícia, tá ligado? A polícia não investiga mais, duvido. Já arquivou o caso. da primeira invasão por um pequeno erro bobo, se é que realmente existe. A fita com o possível áudio original seria surreal de ter em mãos. Quem sabe um dia veremos o conteúdo completo dessa mídia e descobrir quem foi os gênios culpados por trás dessa invasão. Duvido, mano. Porque se eles queriam, se o plano deles era só fazer e sumir, o que deu certo no caso, eles provavelmente destruíram as fitas que tinham. Eu duvido que eles deixaram uma fita. Bom, talvez deixaram também de recordação, mas ficou com eles, né? Enfim, não dá pra saber. Mas eu acho que isso aqui nunca vai ser descoberto mesmo, não. Se não achou até hoje, mano, eu acho que não acha mais. Noah's Ark, 1928, ok, Arca de Noé. Interessante. Um desenho, será? Histórias bíblicas sempre foram Não sei porque veio um desenho na minha cabeça. Mas provavelmente é um. Acho que 28 nem tinha desenho, né? adaptadas das mais diversas formas, para os mais tipos de mídias diferentes, trazendo uma lição, um aprendizado para quem lia, via ou via. Dentre as mais conhecidas histórias, tá o Dilúvio e a Arca de Noé. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ela muitas vezes. É bem simples. Deus estava insatisfeito com a corrupção, ganância e violência na terra, e então decidiu destruir tudo que tinha criado por meio de um dilúvio, com exceção de um homem bom, justo e com bastante fé, Noé. Deus decide poupá-lo, o instrui a construir uma arca para colocar sua família e um casal de todas as espécies de animais também. O dilúvio acontece, chove por 40. É uma história muito interessante, né? Eu assisti o filme de Noé no cinema quando eu era mais jovem, quando eu era criança, né? Acho que eu tinha uns, sei lá, 12 anos quando saiu, e era um filme bem maneiro. Nunca mais assisti depois também, mas quando eu assisti no cinema eu achei bem legal. dias e 40 noites. Todos morrem, com exceção daqueles que estavam na arca. Fim. E realmente, teve dezenas de adaptações sobre essa história, e vem tendo até hoje. Uma das primeiras, teve dezenas de adaptações sobre essa história, e vem tendo Daqui eu assisti. 2014, eu tinha 12 anos. até hoje. Uma das primeiras nessa nossa idade contemporânea foi um filme feito em 19... Cara, que loucura, eu não consigo nem imaginar como é que esses caras fizeram um filme da Arca de Noé em 1928, tipo, sem efeito especial, sem nada, assim. Como que é esse filme? Eu não consigo ter ideia, mano. Parece muito interessante, né? 1928. Talvez o primeiro longa-metragem adaptando tudo isso e indo aos cinemas. Produzido pela Warner Bros., teve um orçamento super alto, de $1 bilhão, coisa que 100 anos atrás era um absurdo. De acordo com o escritor Nossa, mas é esse o... Caramba, impressionante, né? do filme, Daryl Zanuck, Como que eles faziam isso, será, né, cara? Será que eles construíram uma parte? Não faço ideia de como eles faziam isso, né? É muito impressionante. seria a maior filmagem de todos os tempos. Obviamente, se referindo à coisa mais surreal de se fazer na época. Cara, A imagina, cena porque é uma parada assim muito grandiosa pra época. Como que isso se perdeu, né? Provavelmente o rolo se perdeu, né? Imagino. do dilúvio. Sem efeitos especiais por falta de tecnologia, efeitos práticos eram as únicas coisas existentes. E foi exatamente isso que fizeram. Durante as filmagens da cena, a produção pegou 2.300.000 litros de água e derramaram no local, com centenas nossa, de figurantes fazendo a interpretação das pessoas afogadas. Foi Cara, que maluquice, né? Isso com certeza nunca seria aceito hoje em dia pra você fazer um filme, né, cara? Colocando 2 milhões de pessoas correndo risco de vida lá, sendo. Tá com 2 bilhões de água lá em cima dos caras. Tá realmente louco. algo Loucura, né? grandioso, um espetáculo. Mas é muito impressionante mesmo. Sabe por que é mais impressionante? Porque quando eu tô vendo isso daqui, não me parece. Hoje em dia, quando você vai ver um filme, eu tô falando que é certo isso daqui, tá bom, gente? Mas eu digo assim que. Cara, eu olho isso aqui, parece que é uma gravação de algo real acontecendo na Terra, né? É isso que eu digo. Parece que é uma gravação, assim, da época mesmo, da época de Noé, sei lá.
Por mais que seja impossível, né? Mas se tivesse câmera na Arca de Noé, tá ligado? Parece um found footage da parada, sabe? Dá essa impressão, isso que eu quero dizer. Nossa, mas é uma loucura, né, cara? Ah, cara, teve gente aqui que não sobreviveu. Não, acho, hein, cara, porque me parece uma coisa bem brutal mesmo. Olha isso, cara! Meu Deus! Só que, parando para pensar um pouco na cena, como Nossa, eles tem até animal, que maldade, gente. estariam criando uma ilusão das pessoas se afogando e sendo arrastadas pela água, por essa quantidade enorme de água, de forma segura, sem realmente machucar as pessoas, ao mesmo tempo que faziam parecer algo real no filme. Então, não criaram ilusão nenhuma. Era 1928. Regulações de segurança eram praticamente Nossa, tá, por um segundo eu achei que ele ia falar que era um desastre real que aconteceu. Os caras utilizaram a filmagem, eu me senti bem mal. inexistentes. Valia Já tudo. vou me sentir mal, né? Porque as pessoas realmente, né, se ferraram nisso daqui. Mas, né, Os mais de 2 milhões de Tá. litros de água foram jogados nos figurantes sem o menor cuidado. O desespero das pessoas nessa cena é real. Uma quantidade enorme se feriu, precisando no total de 35 ambulâncias no dia. A atriz principal pegou uma pneumonia. Um dos figurantes precisou amputar a perna e 3 morreram afogados nossa, nesse dia. caramba, né, gente? Foi uma tragédia. E ainda assim, o filme foi lançado. Primeiramente estreou para um número Cara, mas que absurdo esse filme ter se perdido, né? Que doideira. específico de pessoas. E depois de muitas reclamações sobre o áudio do filme que tava ruim, e Não foi totalmente perdido, né? Porque a gente tá vendo cenas dele, né? algumas reclamações de usarem o desespero de pessoas como entretenimento de um filme, a Warner alterou algumas coisas e cortou no total 35 minutos para serem exibidos para o público geral. Dizem que essas cenas apagadas mostravam as pessoas que morreram se afogando sem o menor pudor. Essa versão que vocês estão vendo é a alterada, a que temos acesso atualmente. Já que a versão original foi mostrada apenas uma vez a um público exclusivo, se tornou um desastre que ficou perdido. Talvez pra sempre. Caramba, né, cara? Que loucura, né? Eu tinha curiosidade de ver um filme desse, né, cara? Pegar um filme desse de 1930, assim, colocar pra assistir um dia. Porque, cara, deve ser uma parada muito surreal. Mas assustador pensar em tudo isso, né? Fiquei, caraca. Nossa, que doideira, cara. Mas ao mesmo tempo muito interessante saber essa história. Esse não foi o único filme da mesma época, sequer do mesmo ano, envolvendo mortes durante a produção. Ah, eu imagino, cara, como ele falou. Naquela época valia tudo, cara. Devia, com esses negócios de efeitos especiais, os caras queriam fazer coisas grandiosas, filmes épicos. Devia rolar cada maluquice aí que tá doido, mano. Busca de fazer cenas grandiosas que envolviam grandes riscos. Por causa de tantos casos, regulações mais estreitas foram criadas para proteger figurantes, dublês e atores. Mas a mancha causada nesse filme da Arca de Noé e a cobiça de produtores de Cara, essa cena aqui é inacreditável, cara. Essa cena aqui é inacreditável. Olha olha de isso, quererem cara. fazer algo grandioso, Que sem é pensar isso, nas cara? consequências disso, mas apenas nos lucros e números, já que o filme, mesmo com a tragédia, conseguiu arrecadar o dobro dos 1 milhão gastos, sendo que justamente era um filme baseado em uma história bíblica, de um dilúvio que aconteceu por causa da maldade Olha isso, e ganância humana. É irônico, e vai ficar marcado na história da humanidade. Que doideira. Nossa, não fazia ideia desse filme. Muito interessante. Espero que tenham gostado. Só queria avisar que essa Lost Media é sobre quem Dora. Eu vi um canal gringo, o Virtual Carbon. Ele faz uns vídeos muito bons, aliás, recomendo. Acho que já Ok. estão cansados de eu sempre pedir desculpas pela falta de vídeo, mas tipo, foi mal. Ah, mas cara, assim, qualidade acima de quantidade o canal dele, né, eu diria. Tipo, todos os vídeos do canal dele são muito bons, tipo, são incríveis, É né? complicado, mas agora eu volto. Eu prometo, eu acho. Inclusive, além desse vídeo, já tem outro que tá pronto e postado pros apoiadores. A música mais misteriosa da internet, se quiserem eu trago também depois, hein? Só não Interessante. postei no canal ainda justamente para ter vídeo sobrando e não ficar
3 meses sem ter nada no canal de Ok. novo. Quem quiser apoiar com qualquer valor pelo Apoia-se ajuda muito. 3 reaisinhos que seja já faz meu dia, que no caso eu dou as contas pra pagar mesmo. E tem várias recompensas por lá, tem até podcast de histórias do Reddit. Outra Legal. forma de me ajudar também, se você não quiser usar o Apoia-se, é comprando algo pelo meu link de afiliado da Amazon, que agora eu tenho. Ah tá, por um segundo achei que o livro era dele. Eu falei, caramba, não fazia ideia disso. Vou deixar na descrição porque eu ganho uma porcentagem mínima com isso. Vou até deixar o link com o último livro que eu li sobre o mundo de Sofia, o Hamlet, um amigo meu recomendou e agora eu recomendo pra vocês também, que Legal. é um tema que eu tô curtindo muito atualmente, que é sobre filosofia, e esse livro conta toda a história da filosofia. Mas qualquer coisa que vocês comprem com esse link ainda me ajuda e eu ganho uma minimazinha porcentagem ali. Obrigado por tudo, valeu Gabriel Negreiros e Mako pelo apoio na categoria detetive, vocês ajudam demais, é isso, até a próxima, tchau. Até, mano. Nossa, fantástico o vídeo. Como sempre, né? Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado mesmo, gente. Deixe nos comentários o que vocês acharam de cada tópico. E deixe se vocês também se surpreenderam tanto com essas histórias aqui. Foram muito interessantes. Nossa, todas as 3 dariam um vídeo único sobre, eu acho. Imagina, tipo, um vídeo de 1 hora sobre. Porque são tópicos muito interessantes. Enfim, espero que deixem um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, se tirar a noite. Tamo junto, é nóis.